Vamos lá, então, continuando, pessoal. A parte de solventes, algumas características são importantes. Tem que ser puro, não adianta, porque a cromatografia, a grande fonte de ser caro, requer tanto gás puro quanto solventes. Então, a alta pureza. Então, existe o grau cromatográfico, né? GC, HPLC, e o grau para espectrometria de massas é maior ainda. Então, e cada vez que se exige purezas maiores, o custo também é grande. Não pode ser muito viscoso, você não vai conseguir bombear um etileno glicol, por exemplo, tá? O sistema de bombeamento ele suporta uma pressão máxima e a pressão tem a ver além da coluna, as tubulações, também com a viscosidade, tá? Isso aí é muito importante. Outro ponto fundamental é a volatilidade, né? Eu pus pontos de ebulição, mas na verdade seria a volatilidade. Alguns solventes são muito voláteis e fica difícil o seu uso, porque por mais que esteja numa garrafa fechada e num ambiente com ar condicionado, ou seja, com temperatura controlada, que é fundamental, porque o que não pode acontecer é começar a volatilizar e perder esse solvente, porque aí você vai perdendo. Se for uma mistura aqui, por exemplo, a sua mistura vai se descaracterizando. E aí você vai ter oscilação no tempo de retenção, na velocidade, né, que o analito vai se deslocar, porque a composição dessa fase móvel não está constante. Então tem que tomar muito cuidado. Mesmo aquoso, por exemplo, a gente vai falar de tampões, alguns tampões são voláteis demais, né? Tipo tampão amônio. É difícil e às vezes gera oscilações no tempo de retenção. O índice de refração, né, é importante, principalmente quando se trabalha com técnicas aí que vá buscar, por exemplo, fazer análise por refração ou mesmo por técnicas espectrofotométricas, né? Então, usando aí espectrofotometria, né, usando ou mesmo fluorescência. Então, de preferência trabalhar com solventes que não atrapalhem nesse tipo de detecção. Toxicidade é algo que tem chamado muita atenção aí com o advento da química analítica verde e que a tendência cada vez mais é utilizar solventes que não sejam tóxicos, porque o analista vai estar lá exposto 24 horas, né? Não 24 horas, mas dentro do seu período de trabalho durante toda a semana a esse ambiente. De novo, por mais que estejam garrafas fechadas, ocorre, né, a evaporação e o ambiente contém solvente. A transparência no UV é importante, eu vou falar um pouquinho sobre isso, para justamente alguns solventes eles têm interação com a radiação ultravioleta. E aí, se você está trabalhando com um detector espectrofotométrico e muito próximo dessa região em que o seu solvente absorve, vai atrapalhar, né? Então, aí você vai ter que procurar talvez um outro comprimento de onda ou um outro solvente. E o principal, a solubilidade, né? Como eu disse, tem que ser compatibilidade de solubilidade entre os solventes utilizados, né? Solubilidade com analito, principalmente, tá? Isso aí é algo fundamental. A gente sempre filtra, tá? Esses solventes. Claro que se for comprado de pureza cromatográfica, pode-se não fazer a filtração. Por um cuidado maior, às vezes normalmente é feito. Na fase aquosa é extremamente recomendado e fundamental a filtração. E aí vocês vão usar esses papéis de filtro, tá? E esse sisteminha de filtração aqui a vácuo para poder fazer a filtração da fase aquosa, que é fundamental, e também da fase orgânica, se for necessário. Normalmente a gente usa nas garrafinhas lá, né? Nessas garrafinhas tem os filtros aqui, que também evita que partículas entrem, mas esses filtros têm um tamanho de poro e precisa, muitas vezes, passa alguma partícula que pode chegar ao sistema de bombeamento e ali gerar danos, ou até a coluna ou o detector que também pode gerar danos. Por isso que a filtração é importante.
filtrar a amostra é fundamental na maioria dos casos para a remoção dessas partículas. Então, se sua amostra tem partícula, vai ter que filtrar, tá? Vai ter que filtrar e para evitar também que aconteça um entupimento da coluna ou do detector. Reservatório, a gente pode usar reservatório de vidro, que é muito comum. Aço inox, eu já nunca trabalhei com eles, mas também de plástico, né, de propileno tratado, né, é muito comum, por exemplo, para quem trabalha aí com fase aquosa em sistemas de cromatografia de íons. Cromatografia de íons, o vidro tem sódio, tem potássio, né, e outros elementos, então o vidro contamina, tá? É importante que a gente remova os gases para evitar a formação de bolhas que vão fazer oscilação da pressão e também podem atrapalhar na detecção. Então, normalmente a gente remove gases dissolvidos, né, como os gases atmosféricos, ou porque você fez a mistura e esses gases se dissolveram também, usando bomba a vácuo, ultrassom ou borbulhamento de gases inertes que têm uma solubilidade baixa, como o hélio, e que vão remover essas bolhas. Então, normalmente a gente usa o ultrassom, faz o preparo, filtra, né, depois da filtração. Aqui a filtração já auxilia na entrada de muitos gases atmosféricos, né? Depois da filtração, coloca no ultrassom por um determinado tempo, 10, 15 minutos, e faz a descompressão. E aí essa descompressão, tirando esses gases dissolvidos, eu posso às vezes também usar um nitrogênio aqui para ajudar, né? Passar em fluxo de nitrogênio. A gente também pode fazer isso. Ou no momento de filtrar, se eu tiver como, né, já filtrar dentro da minha garrafinha e num sistema de vácuo, eu já vou tirando um pouco dessas bolhas. Mas normalmente a gente faz por ultrassom, que é um pouco mais simples, mais fácil. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte, no preparo, tá? Normalmente a gente tem, às vezes, no sistema, pelo menos 2 bombas. Nem todo sistema tem isso, né? Uma bomba que vai ficar com a fase aquosa e uma bomba que vai ficar com a fase orgânica. Então, se eu quero, por exemplo, uma separação sem gradiente, ou seja, isocrática, e que tenha a vazão de 1 ml por minuto, e eu quero 60% de metanol e 40% de água, eu ponho isso na bomba, a vazão total, e ela vai puxar, né? Ela vai transformar isso em vazão. Uma bomba puxa a vazão de 0,4 ml por minuto e a outra 0,6, elas vão para uma câmara de mistura e isso vai né, por exemplo, para a coluna. Então já separado com 40 e 60, proporção certinha, em 1 ml por minuto. Tá? Então eu obtenho isso. O que eu não posso fazer são algumas coisas. Por exemplo, pegar um balão volumétrico, colocar 600 ml de metanol, né? Eu só tenho uma única bomba, por exemplo, e vou lá nesse balão volumétrico que já tem o metanol, coloco água e vou adicionando até chegar no menisco. O que vai acontecer? Metanol e água tem compressão de volume. Eu vou acabar adicionando mais água do que necessário e não vou ter a proporção 40-60. Isso vai gerando erro. O contrário é a mesma coisa, vai gerar esse mesmo erro. Então, o que eu tenho que fazer? Aí eu vou ter que pegar uma proveta, por exemplo, pegar 400 ml de água e numa outra proveta 600 ml, ou na mesma proveta, né? Depois que tirou resíduo de água, por exemplo, os 600 ml de metanol e jogar aqui no meu frasco e aí filtro. Depois que eu filtrei, faço a descompressão, né? Aí a membrana filtrante coloquei de 0,45, tá? Pode ser feito com 0,22 também, tá? Não tem problema algum trabalhar com 0,22 ou com 0,45, desde que remova a possibilidade de ter algum particulado que possa entupir ou algum colóide, né, formado. Então, cuidado na hora de preparar. Essa forma de preparar não é correto, nem essa. O correto é você misturar a proporção e depois filtrar e fazer né, colocar lá no seu sistema. Se o seu sistema tem 2 bombas, basta eu encher de água uma, encher de metanol a outra
e está pronto para uso. Se eu tiver um sistema, por exemplo, de ultrapurificação, que já sai filtrado a ponto 22, a água, eu também não preciso fazer a filtração, tá? Não preciso fazer isso. Agora, quando eu for usar tampão, sim, aí precisa fazer, mesmo que seja com água vindo aí que já vem, né, do sistema de ultrapurificação por causa do tampão, né, por causa do sal que foi adicionado. O metanol, se vem de grau HPLC, grau massas, também muitas vezes pode dispensar, né? Então, se você tem duas garrafinhas ou duas bombas e que você consiga preencher, ou uma bomba que consiga ter 3, 4 canais, você pode evitar esse processo de filtração. Mas desgaseificação não. Tem que fazer desgaseificação. Outro sistema pode ser online, né? O que a gente chama de desgaseificação online. Você tem um sistema em que vai entrar o gás, o hélio, só que aí tem o custo do hélio, que vai ficar borbulhando o tempo inteiro na fase móvel, lá na garrafinha da fase móvel, o hélio. Tá? E aí você vai eliminando os gases que estão aqui dissolvidos presentes. Então você vai ter em cada garrafinha, além do filtrinho, desse filtrinho aqui, né, vai ter aqui uma entrada do gás hélio para borbulhar. Então vai ter o consumo de hélio que é um pouquinho caro, né? Vai ter um sisteminha apropriado para poder colocar esses gases e deixar por um período de tempo. Normalmente a gente deixa um período de tempo, assim uns 10 minutos, ligado numa vazão um pouquinho maior de hélio para tirar né, as bolhas que possam estar ali. E depois desses 10 ou 5 minutos que vocês deixaram, já começa a utilizar o sistema, diminui um pouco a vazão, só para não gastar tanto, e já usa o sistema. Ou eu posso ter um sisteminha que dispensa hélio, tá? Que é um sisteminha que parece uma bombinha, uma bomba a vácuo, e que vai remover os gases que estão dissolvidos aqui, né? A grande maioria. Mas esse sisteminha que a maioria dos equipamentos vem, ele não é tão eficiente, né? Então ele vai requerer que você ainda leve no ultrassom ou faça alguma dessas outras técnicas para retirar possíveis bolhas de ar, de gás, né? Ou de ar que estão dissolvidos aqui nessa fase móvel. Então ela requer ainda um pequeno tratamento, né? E como ele funciona, ele tem aqui uma bombinha a vácuo, né? Vai retirar ar aqui de dentro. Para cada entrada de fase móvel, você tem A, B, C e D. E essa membrana que tem uma membrana aqui que separa, ela é permeável só aos gases. Então ela tem espaços que vão permitir só os gases que estão dissolvidos sejam sugados enquanto a fase móvel está passando, tá? Mas ela é limitada. Então, o sistema de HPLC ele é mais sensível do que o GC. O GC, eu tendo os gases de alta pureza, eu ligo e uso. A HPLC você precisa filtrar, muitas vezes, filtrar a amostra, desgaseificar a fase móvel, mesmo que tenha esse sisteminha, deixar um tempo, tem que estar numa sala com sistema de temperatura controlada, com ar-condicionado, porque as bolhas de ar, principalmente em locais mais quentes e agora com esse clima mais quente, elas vão surgindo, né, ao longo do uso. Então, às vezes, você consegue ver no seu sistema essas bolhas de ar. E aí você vai ter que eliminá-las, porque isso aqui vai atrapalhar na detecção e vai atrapalhar também no controle de pressão. Um pouquinho dos solventes, do solvente cutoff, que é do UV, né? Então é aquilo que eu falei para vocês aqui para trás. Significa que alguns solventes eles têm absorção. Então o máximo de absorção, por exemplo, da acetonitrila é em 190 nanômetros. Então se eu for trabalhar com algum analito, tudo bem que as lâmpadas também estão no limite da lâmpada, né? A lâmpada trabalha de 190 em diante. Então a gente não usa o comprimento de onda de 190, a partir do 200, que é muito usado.
tá? Então, assim, mas mesmo assim no 200 eu consigo ainda pegar um pouquinho do solvente. Então eu preciso, na hora de escolher alguns tipos de solvente, me atentar a isso. Por exemplo, se eu for escolher um solvente como o tetracloreto de carbono, ele tem uma absorção máxima em 265 nanômetros. Então eu vou pegar muitos elementos, por exemplo, contaminantes emergentes, que têm absorção no ultravioleta, muito próximo dessa região. A região de 260, 240 aqui, 220, eu tenho muitos elementos que absorvem. E aí isso pode atrapalhar muito, porque você tem uma grande quantidade de solvente que absorve e o analito está dissolvido ali. Então eu não vou saber diferenciar muito o que é sinal do solvente do analito. Eu vou ter uma linha de base que vai estar sempre lá em cima por conta da absorção desse solvente que está presente na fase móvel. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Não ter sobreposição de banda espectral do analito com a do solvente. Então isso aí é importantíssimo na hora de selecionar qual tipo de solvente a ser utilizado. E outra coisa que é fundamental é pH, né? Principalmente na fase aquosa, né? Então quando a gente fala de usar água, né? A gente nem sempre usa água ultra pura, usa às vezes um tampão por conta do pH. Controlar o pH. Por quê? Estou usando aqui o ácido acético como exemplo. Ele tem um pKa aqui em torno de 4,75, então no pH de 4,75 eu tenho metade dele na sua forma ionizada e a outra metade na sua forma não ionizada, certo? Então, para eu separar em algumas colunas vão interagir muito bem com a sua forma não ionizada e vai reter esse ácido acético muito bem, principalmente colunas apolares, né? Então ele vai ficar retido se ele tiver na sua maior parte não ionizado. Então para fazer isso eu tenho que ajustar o pH. Se eu colocar água, somente a água tem aí um pH de 6,5, entre 6,2 e 6,5, né? A água ultra pura às vezes ela dá uma queda maior ainda, né? Em torno de 6 por aí. E aí ele vai estar como? Né? pH em torno de 6, sua grande parte vai estar na forma ionizada. Se a coluna interage melhor com a forma não ionizada, o que vai acontecer? Eu vou ter problema de retenção do ácido acético, né? E isso não é interessante, tá? Isso não vai ser nem um pouco interessante. Então eu vou ter que regular esse pH, trabalhando aí 2 unidades aí de pH, 2 unidades abaixo do seu pKa. Então se é 4,75, trabalhando aqui em 2 ou em 3, eu já tenho uma quantidade de ionizado muito pequena e a grande maioria na forma não ionizada, e aí eu vou ter um padrão de retenção diferente. Vai privilegiar a retenção da forma não ionizada e aí eu vou obter melhor essa separação. Então, um outro exemplo, um ácido aqui carboxílico, né? Também com anel aromático, né? Se eu deixar ele mais hidrofóbico, ou seja, regulando o pH dele, de acordo com o pKa, ele vai ter uma maior retenção. Se eu deixar ele menos hidrofóbico, ou seja, ionizado, ele vai ter outro padrão de retenção. E aí tem também ter em consideração que se eu estou usando um detector espectrofotométrico, ou seja, por espectrofotometria, eu tenho um espectro que da forma ionizada é diferente do espectro da forma não ionizada. É muito similar, mas não é igual. Se eu estou trabalhando com fluorescência, vai influenciar, pH influencia muito a eficiência da fluorescência. Tá? Tem espécies que, dependendo do pH que você coloca e dos íons que estão ali presentes, você perde o fenômeno de fluorescência. Então isso aí é muito importante e você pode estar perdendo em resposta analítica, tá? Se você não regular o pH. E por isso a gente usa tampão. Então existem inúmeros tampões. Tá? Eu posso fazer tampão acetato usando ácido acético e acetato de sódio, por exemplo. Aí vai ter um pKa em torno de 4,8, né? 4,75. A absorvância dele é em torno de 210, ele tem um pouquinho de absorvância. Então eu tenho que tomar cuidado se eu tiver algum analito com
com essa absorvância nessa região, eu não vou poder usar, por exemplo, esse tampão acetato. Mas eu posso usar outros tampões, né? Tampão, que a gente chama de tampão atividade. Posso usar um ácido um pouco mais forte, que o ácido acético, como o trifluoroacético, né? Que vai também ajudar a manter o pH na região ácida. E aí mas ele absorve também próximo. Aí eu posso pensar em outros ácidos similares ao trifluoroacético, né? Para poder regular esse pH. O ácido fórmico também é muito usado, tá? Em espectrometria de massas é muito comum esses dois ácidos, é muito comum a gente usar, tá? A questão é que olha as concentrações, estou usando em 10 milimol, porcentagem 0,1%, o ácido fórmico a gente usa em torno de 0,1%. Porque se eu colocar uma quantidade muito grande de ácido acético e tampão e acetato de sódio, eu posso ter precipitação quando entrar em contato com metanol, acetonitrilo, etanol, entre outros solventes. E eu não posso permitir que isso aconteça. Então vocês vão usar milimolar de 10 milimolar para baixo, tá? Até 10 milimolar é a concentração às vezes limite. Então quando eu for usar tampão é 10 milimolar para baixo ou em porcentagem, em torno de 0,1% para baixo. A tampão amônia, como que é esse tampão amônia? Eu vou usar lá acetato de amônio, por exemplo, com hidróxido de amônio, ou um outro sal de amônio, né? Às vezes não só acetato, né? Posso usar hidróxido de amônio com outro sal. Também, ó, 10 milimolar ou menos. Ácido cítrico também posso usar, ácido fosfórico fazer tampão fosfato com fosfato de sódio, mono hidratado, vai depender do pH que eu quero. Trietilamina também. Então veja, 10 milimolar é o máximo. Em alguns casos pode chegar a 50 milimolar, tá? Mas tem que tomar muito cuidado para não ter precipitação e justamente aqui precipitar na bomba e estragar a bomba do equipamento, tá? Então, e o objetivo é isso, você ter uma retenção, você direcionar como você vai querer que a sua retenção funcione, como o seu sistema de detecção também vai detectar, forma ionizada ou não ionizada. E aí eu vou falar um pouquinho do sistema de bombeamento que eu vou deixar para o próximo vídeo.